Então vamos abrir a Bíblia em Marcos 16, versículo 17 e 18. Marcos 16, versículos 17 e 18. Então, estamos respondendo a pergunta se existe hoje em dia os dons milagrosos do Espírito Santo. Na aula passada nós vimos que em 1 Coríntios 13, 8 a 13, o planejar, né, do cessar dos dons foi a intenção de Deus, né? Então Deus planejou que o cessar dos dons milagrosos ocorresse quando a plena revelação de todo o conhecimento de Cristo fosse revelada e registrada no Novo Testamento. Amém? Mas às vezes as pessoas, mesmo com essa explicação, muita gente aí no meio religioso insiste, dizendo que existe hoje em dia, sim, os dons milagrosos do Espírito Santo, e às vezes elas usam esta passagem, Marcos 16, 17 e 18, para tentar provar a existência dos milagres hoje em dia. Mas note bem, se realmente existem hoje em dia os dons milagrosos do Espírito Santo, se realmente as pessoas podem fazer hoje em dia o mesmo que os apóstolos fizeram 2000 anos atrás, então não precisa abrir nenhuma passagem da Bíblia para provar isso. É só realizar em público, nas praças, nos hospitais, né? Nos cemitérios, nos necrotérios, nas clínicas, os mesmos sinais. Então, em vez da pessoa realmente levar alguém para ser curado milagrosamente, igual Jesus fez, e nos provar, ou ela mesma fazer um milagre, né? Então, como ela não pode fazer, mas tem a crença de que os milagres ainda existem, então, como ela não pode provar na prática, o que ela faz? Pega uma passagem da Bíblia, que ela própria não entende direito, e tenta enfiar goela abaixo de quem não tem conhecimento a crença dela. Então, note bem aqui que Marcos 16, 17 e 18 faz a seguinte afirmação: quem crer, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, certamente, se você já viveu tempo suficiente na fé cristã, alguém já citou essa passagem para você, alguém já falou essa passagem para você, e provavelmente era um pentecostal, né? Bem, mas note bem aqui que, olhando esta frase de Jesus, você não responde as perguntas quem, como e por quê. Quem faria milagres? Como faria milagres? Por que faria milagres? Você tem simplesmente uma promessa, mas você não tem endereço e você não tem a consequência dessa promessa. Então, como é que nós resolvemos isso? Nós precisamos ensinar as pessoas a entender a passagem dentro do seu contexto macro. Quando a pessoa simplesmente lê esses dois versículos e fala e quer que aconteça hoje em dia o que a passagem está citando, ela está olhando a passagem no seu contexto micro, pequeno, só aqui. Agora, o que ajuda você a entender o real sentido de uma passagem é olhar ela no seu contexto
macro, no seu contexto maior. Bem, e aí então nós vamos começar a descobrir o sentido dessas palavras quando nós começamos a olhar a passagem dos versículos 9 a 20. Se eu entender o contexto dos versículos 9 a 20, eu vou entender os versículos 17 e 18. Amém? E aí eu vou interpretar corretamente e vou ver que a palavra de Deus, qualquer que seja o livro, faz todo sentido e coerência com os outros livros do Novo Testamento. Note bem aqui a história. Começa assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, é por isso que nós fazemos a ceia todo domingo, Jesus ressuscitou nesse dia. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu, Jesus apareceu, amém? 9. Marcos 16, versículo 9. Apareceu primeiro a quem? Ah, sim. Jesus não apareceu primeiro a Pedro, João, Tiago, Mateus, não. Jesus parece querer pregar uma peça nos discípulos, né? Ele andou com os caras e agora aparece primeiro para Maria Madalena. Mas é um jeito de Deus fazer as coisas, amém? Ele não faz o que nós queremos, ele faz as coisas do jeito dele. Né? Então ele apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliram 7 demônios. E partindo ela, saiu correndo, voando. Partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, note o termo, companheiros de Jesus, desde o princípio, se achavam tristes e choravam. Olha só que coisa linda. Os companheiros de Jesus, tristes, chorando. João, aquele que se reclinara sobre o seu peito, né? Pedro, aquele que teve a sogra curada. Enfim, Mateus, aquele que deu o jantar para Jesus. Todos aqueles que foram companheiros de Jesus estavam tristes e choravam. De repente chega Maria Madalena e diz o quê? Ele está vivo, ele ressuscitou, eu falei com ele, é ele mesmo, meus amigos e irmãos. Ótimo, ótimo. Que notícia, deveria alegrar eles e deixar eles muito felizes. Mas olha o resultado. Versículo 11. Estes, os companheiros de Jesus, ouvindo o quê? Que ele vivia e que fora visto por ela, eles ouviram. Eles ouviram. O quê? Eles não acreditaram. Note bem, os próprios companheiros de Jesus estão ouvindo a boa notícia. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Está vivo agora. A boa notícia. E não é porque vem de uma mulher, não. É porque a ressurreição seria algo realmente inacreditável. Por quê? Porque eles viram Jesus crucificado. Eles viram Jesus morto. Eles viram Jesus entrar no túmulo. Eles viram a pedra se fechar. E já passava vários dias. Então a ressurreição era o quê? Inacreditável. E eles dizem, mulher, eu sei, as mulheres têm imaginação fértil, as mulheres são emocionais, você está muito chocada, eu sei que a solução sua é negar que ele morreu, tá joia. E eles não acreditaram. Então note bem, o contexto da passagem começa a se formar em torno do quê? Da incredulidade de quem? Dos apóstolos. Da incredulidade dos companheiros de Jesus. Daqueles que Jesus esperava muito. Muito bom. Maria Madalena não os convenceu. Versículo 12. Depois disto, eles não acreditaram mesmo. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Você lembra aquela passagem dos discípulos de Emaús? Pode ser que Marcos esteja se referindo a isso. Jesus se manifestou ali,
mas eles não reconheceram a princípio, só quando ele partiu o pão e desapareceu, né? E aí então, a esses caras, que não eram do grupo dos 12, mas estavam sempre junto com eles, então eles também viram Jesus ressuscitado. Agora o versículo 13, preste bem atenção. E indo eles, o anunciaram aos demais. Ótimo. Maria Madalena já disse, agora vem 2 caras e eles confirmam, realmente, ela está certa, Jesus ressuscitou, eles estavam conosco, nós reconhecemos ele no partir do pão. Eles anunciaram, eles estavam muito alegres. Mas olha só o que diz o texto. Mas também a estes 2, eles não deram crédito. Sabe, não é um problema, a mulher não tinha credibilidade naquela cultura, não tem nada a ver com isso. Porque a ressurreição realmente era algo inacreditável. Eles viram Jesus crucificado, eles viram Jesus morto, e agora vem com essa história, esses caras também ficaram, histeria coletiva, eles ficaram doidos, né? Então eles não acreditaram. Então note bem que está difícil convencer os apóstolos de que Jesus está vivo. Está difícil convencer Mateus, João, Pedro, Tiago, Filipe e Bartolomeu que Jesus está vivo. Está difícil. Então note bem que todo o contexto gira em torno do quê? Da incredulidade dos apóstolos em acreditar só de ouvir. Só de ouvir. Só de ouvir. Vocês falam, mas não tem como acreditar nessa história. Mas não era uma história, era um fato. E aí então, note bem, versículo 14. Finalmente, não tinha outro jeito, né? Eles não iam acreditar mesmo. Finalmente, apareceu quem? Apareceu Jesus. Para quem? Aos 11. Aos 11. Quando estavam à mesa. Eles estavam comendo, jantar, imagine, Jesus apareceu. E Jesus começou a comer para mostrar que estava vivo mesmo, né? Então finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e a primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Por quê? Porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Agora você está começando a entender, não é? Jesus apareceu, eles estavam comendo, Jesus começou a comer também, para ver que ele estava vivo, e eles estão pensando, o que o mestre vai nos dizer? E Jesus, vocês, está vendo? Tinha que ser, né? Vocês não deram crédito. Lembra que eu falei que eu ia voltar no terceiro dia, eu ia ressuscitar, e vocês não deram crédito quando o pessoal começou a falar? Vocês são incrédulos, vocês estão com corações o quê? Endurecidos. Foi preciso ouvir aqui agora. Jesus deu uma dura. Jesus censurou a incredulidade do coração de quem? Dos 11 apóstolos. Tá vendo? Os grandes homens que Jesus escolheu são esses aí, né? Então Jesus foi e censurou a dureza e a incredulidade do coração deles. Por quê? Por quê? Porque eles não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então era um fato. As pessoas viram Jesus ressuscitado e contaram para eles, mas eles não acreditaram só de ouvir. Então agora Jesus vai dar uma missão para os 11. Imagine qual missão Jesus vai dar para os 11. Já viu aquele filme Missão Impossível? É o que Jesus vai dar para eles aqui, ó. Missão impossível. E disse-lhes a quem? Aos 11. Ide por todo o mundo. Não é só entre os colegas aqui. Ide por todo o mundo. Pregai a boa nova a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Está sentindo o contraste, o peso dessas palavras? Jesus chega para os 11 que não tinham dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado e contaram para eles, e agora Jesus diz para os caras, que eram a princípio incrédulos, que eles tinham que fazer o que mesmo? Tá. E as pessoas que contaram para os apóstolos eram pessoas do dia a dia. Eram pessoas que eles confiavam, que eles conheciam, que eles sabiam que tinham visto Jesus junto com eles, que tinham um relacionamento, e eles não creram nos próprios colegas, nos próprios amigos, nos próprios companheiros deles que andaram com Jesus. E agora Jesus diz: olha, sabe o que eles fizeram com vocês? Eu quero que vocês façam isso com o mundo. E sabe, aí as pessoas que acreditarem, você batiza, e elas vão ser salvas. Agora, quem não crê, vai ser condenado. Bem, o que os apóstolos pensam nesse momento? Eles pensam exatamente isto. É impossível cumprir esta missão. Por quê? Porque se nem nós aqui do time, nem nós que amamos o Senhor, nem nós que conhecemos aquelas pessoas, nem nós acreditamos de ouvir que o Senhor tinha ressuscitado, como é que o mundo vai crer? Como é que cada criatura vai ouvir? Como é que nós vamos batizar? Acho que nós não vamos batizar ninguém. E aí Jesus disse: essa é a missão. Esse é o mandamento. Agora, se eles fossem cumprir o mandamento, eles precisariam então de ajuda para que a missão fosse um sucesso. Então aí, junto com o mandamento, vem a promessa. Qual é a promessa? Versículo 17 e 18. E disse-lhes a eles, Jesus lhes disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Amém? Então, agora, aqueles que creem, primeiro, quem precisava crer? Os próprios apóstolos precisavam crer no que Jesus estava mandando, para poderem começar a fazer. Crer que a pregação da ressurreição vai dar certo. E as pessoas iriam crer. Mas para elas crerem, os primeiros que tinham que crer era quem? Eles tinham que crer que a missão, e Jesus mandou, então nós temos que fazer o que ele manda. Né? Então estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Né? Então as pessoas que começassem a crer, ou as pessoas que iriam ouvir a pregação para crer, elas iriam presenciar. Amém? Estes sinais. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então diz assim: em meu nome. Em nome de quem? De Jesus. Os 11, em nome de Jesus, expeliriam demônios. Falaram novas línguas no dia de Pentecostes. Eles pegaram em serpentes, como Paulo, na ilha de Malta. E se alguma coisa mortífera beberem, muita gente quis matar os apóstolos, né? As escondidas, com certeza, não lhes fará mal nenhum. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Como Pedro fez, muitas vezes. Até o lenço de Paulo podia curar em algumas épocas. Então, olha só. A promessa é para quem? Diretamente? Para os apóstolos. Toda a passagem está girando em torno da missão que os apóstolos tinham que cumprir. A missão é dizer para o mundo: Jesus está vivo. E se você crê que Jesus está vivo, você batiza em nome dele. E se você batiza em nome dele, você está salvo. E a nossa missão é esta. Como vai cumprir a missão? Com a ajuda
de Deus, com a ajuda de Jesus Cristo. E como é que Jesus vai ajudar os seus apóstolos a cumprirem esta grande missão? Com esta promessa de poder. Amém? Com esta promessa de poder. Então as pessoas iriam ouvir, mas talvez elas não iriam acreditar, como eles também não acreditaram. Mas quando eles falassem novas línguas, quando eles pegassem serpentes, quando eles expulsassem demônios, quando eles impusessem as mãos sobre enfermos e os curassem em nome de Jesus Cristo que está vivo, então as pessoas iriam crer. E muitos sinais iriam se fazendo à medida que mais e mais crentes iriam batizando. Então note bem que esta passagem não diz: estes sinais serão feitos por todos os que creem. Não. Essa passagem diz que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E os milagres acompanharam a pregação dos apóstolos e dos profetas durante a igreja primitiva. Amém? E os verdadeiros milagres também nos acompanham quando nós pregamos o Evangelho e relatamos para elas os milagres que foram feitos e confirmam a palavra que elas têm que obedecer. Amém? Então é isso. É isso que a passagem diz. Nós sabemos, pelo livro de Atos e pela história, que nem todos os cristãos fizeram milagres. Nem todos os cristãos receberam sequer dons milagrosos. Lembra Paulo em 1 Coríntios 12, 28 a 30, ele diz: são todos apóstolos, são todos profetas, são todos operadores de milagres? Não, a resposta é não. Falam todos outras línguas, interpretam a todos? Não. Então nem todos os cristãos receberam dons milagrosos. Você lembra em Atos 2, quando 3.000 pessoas batizaram? No primeiro dia da igreja na terra, 3.000 pessoas saíram fazendo milagres? Claro que não. Então quando você olha a passagem de Marcos 16, 17 e 18, dentro do seu contexto macro, dentro do contexto da grande missão que os apóstolos teriam pela frente, difícil, você vê que é uma promessa de poder. Jesus diz, lembra Jesus disse em Mateus 28, 20, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus estaria com os apóstolos, ajudando eles, amém? A cumprir a sua missão. Então note bem aqui os versículos 19 e 20, esclarece claramente que esta promessa do versículo 17 e 18, viu, Gabriel, já foi totalmente cumprida. Se algum amigo seu, pentecostalzinho lá da escola, vier, você já explica para ele o contexto macro. Versículo 19 e 20, note bem aí, Luciano, Giovana também, Giovana Beis. Versículo 19 e 20, de fato, note bem essa palavrinha, de fato. O que quer dizer isso? Aconteceu. Aconteceu como foi dito. Jesus prometeu e ele cumpriu de fato. De fato. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado essas coisas, foi recebido no céu e assentou-se aonde? À destra de Deus. Então Jesus está agora no céu, à destra de Deus, e os 11 estão aonde? Na terra, e eles têm uma missão. E eles têm também uma promessa. Então, lá do céu, olha só o que acontece. Versículo 20. E eles quem? Os 11. Para quem foram feitas essas promessas e para quem foi dado este mandamento, inicialmente. E eles, tendo partido, lembra aí de por todo mundo pregar o Evangelho, e eles tendo partido, eles saíram, pregaram aonde? Pregaram em toda parte. Amém?
Então o que está acontecendo? Os apóstolos estão crendo em Jesus, crendo no seu mandamento, crendo nas suas promessas e entrando no trabalho. E eles tendo partido, pregaram em toda parte. Amém? Eles cumpriram o mandamento ou não? Cumpriram o mandamento. E eles pregando, quem cria estava sendo batizado. Amém? E estava sendo salvo. E aí termina o versículo assim. E eles tendo partido, pregaram em toda parte. E aí? Cooperando, quem? Com eles o Senhor. Amém? Então quem estava ajudando? Jesus. O poder de Jesus estava sendo manifesto. Quando eles falaram novas línguas, quando eles expulsaram demônios, quando eles impuseram as mãos sobre enfermos e foram curados, quando pegaram em serpente ou beberam veneno, o nome de quem? Jesus. E o poder de Jesus estava presente com eles. Então Jesus estava junto na missão, em espírito, cooperando com eles. E como Jesus cooperava com eles? Diz aqui, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de quê? De sinais que se seguiam. Então já foi cumprido ou não? Já foi cumprido. Os apóstolos tiveram a cooperação de Jesus, né? Jesus confirmava a pregação da igreja primitiva, né? Operando o quê? Os sinais prometidos. Está vendo? Então, o propósito dos milagres no primeiro século, feito por apóstolos e profetas inspirados naquele período,